Abra aí a sua Bíblia, livro de Josué, capítulo 3, os versos 1 a 5. Josué, capítulo 3, versos 1 a 5. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias. Fala isso comigo. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que com tal caminho nunca passastes antes. Por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Repete isso comigo. Amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Normalmente a gente não faz isso, ou faz com muita pouca frequência. Considerando até a hora, me ajuda aí para não deixar ninguém cochilar perto de você. Fala para a pessoa do seu lado assim: seja forte, seja corajoso. Fala para a pessoa do seu lado aí. Isso. Falou para a pessoa do seu lado, agora fala para a pessoa do outro lado. Irmão, seja forte, seja corajoso, né? Se você percebeu alguém aí cochilando, fala assim: irmão, acorda, Jesus está voltando. Pode falar: acorda, Jesus está voltando, né? Está ou não está, irmãos? Lógico que está. Eu não vou fazer agora um sermão escatológico, mas eu creio muito, não tem como ser diferente, principalmente se nós pensarmos nas semanas proféticas profetizadas por Daniel. Nós estamos sim no último momento na história da humanidade, mas num outro momento a gente reflete sobre isso. Maravilhoso Espírito Santo de Deus, foi o Senhor mesmo quem registrou este texto. O Senhor colocou no coração, na mente do teu servo Josué, e eu creio, Senhor, que o Senhor nos falará agora, nessa noite, a todos nós que estamos aqui, a todos os que estão agora em tempo real nos acompanhando. Fala, Senhor Deus, a todos os que nos acompanharão depois. Pedimos, Pai, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Muito importante que nós entendamos que esse é um momento muito estratégico para os hebreus. Eles já são chamados de israelitas, mas essa não é a principal definição deles neste momento. Eles são mais conhecidos como uma etnia, como os hebreus. Eles ainda não são uma nação, e eles peregrinaram no deserto durante quase que 40 anos até este momento. Saíram do Egito, saíram do cativeiro do Egito, e aí durante quase 40 anos eles peregrinaram. Importante nós sabermos que neste momento apenas Josué e Calebe estavam entre o povo, considerando aqueles que haviam saído lá do Egito. Todos os outros haviam desfalecido pelo caminho, todos os outros não resistiram. Apenas Josué e Calebe estavam vivos, considerando aquele grupo inicial lá que havia saído do Egito.
E agora Moisés já tinha ido para a presença de Deus. E aí então Josué, o grande substituto de Moisés, ele recebe essa incumbência, preste bem atenção nisso, ele recebe essa incumbência nesse tempo tão estratégico, tão importante, tão relevante para os hebreus. Eles estão prestes a atravessarem, a transporem o Rio Jordão, e logo depois eles tomariam posse da terra prometida. Logo depois de transporem o Jordão, eles entrariam na terra que havia sido prometida para eles, a terra que mana leite e mel. E aí interessante nós observarmos algumas coisas que não são meros detalhes, que não são meras casualidades, são algumas ações muito estratégicas, alguns procedimentos, algumas recomendações de grande importância para aquele momento tão decisivo na vida dos hebreus. Apenas frisando esse ponto, é muito importante você ter isso em mente. Eles estavam prestes a romper, a atravessar o Jordão, estavam prestes a transpor o Jordão, estavam prestes a entrarem na terra prometida. Portanto, um momento muito estratégico. Quero dizer para você que algumas das minhas falas nessa noite, nesses próximos minutos, elas terão um caráter até mais prático. Será uma recomendação ou será uma meditação predominantemente prática. Vamos lá. Diz o texto que Josué, lembre-se, Josué, como que, entre aspas, recém-empossado como novo líder da nação, ele levantou-se de madrugada. Observe isso. Levantou-se de madrugada antes de romper o Jordão, antes de levar o povo para aquele passo tão decisivo. Ele levantou-se de madrugada e o texto continua relatando que Josué fez o povo estacionar diante do Jordão e o povo ficou estacionado por 3 dias. 3 dias sem nenhuma providência. 3 dias sem nenhuma ação, 3 dias sem nenhuma estratégia a ser tomada, adotada. 3 dias o povo estacionado. Algo muito importante estava por acontecer, um momento decisivo estava logo ali à frente. Então, antes desse acontecimento decisivo, antes desse fato tão importante que estava logo ali à frente, vamos estacionar, vamos parar e vamos durante 3 dias ficar aqui estacionados. Suponho eu que deve ter havido muita interrogação entre os líderes, entre os soldados, entre aqueles que estavam na liderança do povo. Por que agora, nesse momento, 3 dias ficarmos assim, estacionados, sem nenhuma providência, estacionados, sem nenhuma ação, parados, sem nenhuma estratégia a ser adotada? 3 dias. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu creio que todos nós estamos vivendo agora, nesse momento, um tempo muito estratégico. Eu creio que você, eu, todos nós, o Brasil, esta igreja, a primeira igreja batista de São Paulo, eu creio, não é apenas uma virada de ano na nossa cronologia, na nossa contagem do tempo, última hora que falta, 1 hora apenas para virarmos 2025 para 2026, não é apenas uma mudança na contagem cronológica que nos faz sair de 25 e entrar em 26. Eu creio que muito mais do que isso.
Esse é um momento estratégico de Deus para a minha vida, esse é um momento estratégico de Deus para a sua vida, esse é um momento importante de Deus para a minha vida, esse é um momento importante de Deus para a sua vida, esse é um momento muito importante para você. Tenha essa consciência, eu estou vivendo um momento muito importante. Concorda comigo? Diga amém. Não estou aqui por acaso, não estou aqui apenas para viver um tempo a mais, eu estou vivendo um momento decisivo na minha vida. Recebe isso e assuma isso. Estou vivendo um momento decisivo na minha vida. Assimile isso, irmão. E aí o que Josué diz? Vamos dar uma parada. Em momentos decisivos, como esse agora, faça pausa. Para refletir, para pensar. Faça pausa para avaliar-se. Presta bem atenção, olha para cá. Porque eu sei que isso não é assim tão confortável, isso que eu estou começando a dizer agora, eu sei que não é assim tão gerador de entusiasmo. Faça pausa para fazer uma introspecção, uma avaliação de si mesmo, um inventário de si mesmo. Faça pausa para olhar para si mesmo e refletir. Irmão, presta bem atenção. Eu também gosto de diversão, eu também gosto de entretenimento. Mas você sabe qual é um dos grandes problemas de nossa época, de nosso mundo, do mundo pós-moderno, que é o que nós estamos vivendo? Nós somos uma sociedade excessivamente voltada para entretenimento. A indústria do entretenimento, seja ele qual for, é um dos setores da economia mundial mais poderosos, que gira mais dinheiro, fortuna, quantidades absurdas de dinheiro. A indústria do entretenimento. As pessoas querem entretenimento, querem diversão, querem se distrair. Definitivamente, nós não somos contemporâneos de uma geração que tem o hábito de pausar. Nós não somos contemporâneos de uma geração que tem o hábito de fazer reflexão, avaliar-se, olhar para a própria vida, fazer reflexão, e não apenas fazer reflexão. Olha, a coisa fica mais complicada. Fazer reflexão, e após a reflexão, aí eu vou querer ouvir um amém muito grande sobre isso que eu vou dizer agora, tá? Fazer reflexão, e após a reflexão, fazer confissão. O que o povo de Deus diz? Foi fraco, tá? Foi fraco. Reflexão seguida de confissão. O povo de Deus diz o quê? Amém. Onde que eu errei? Linguagem bem coloquial. Onde eu pisei na bola, eu errei. Onde eu cometi erro, o que eu falei que eu não devia ter falado, qual foi o meu posicionamento que eu não deveria ter adotado, qual foi o meu procedimento que foi errado, onde eu errei. Meu irmão, se você não fizer isso, deixa eu te dar uma notícia aqui, você não vai crescer, você não vai mudar. Eu tenho dito insistentemente para essa igreja, insistentemente, e vou continuar dizendo cada vez com mais insistência. Eu sou pastor há quase 40 anos, deixa eu dizer para você, presta bem atenção aqui. A coisa mais rara, deixa eu fazer uma correção aqui na minha fala. Uma das, não vou dizer a mais, uma das mais raras é a confissão pura e simples, sem eu tentar me justificar, sem eu tentar transferir a responsabilidade para terceiros, sem eu tentar me vitimizar, Olha, eu fiz isso, mas sabe, a minha luta tem sido grande. Olha, eu reagi dessa forma, mas sabe, o momento estava difícil. Olha, eu falei isso, mas sabe, foi uma hora bastante complexa em que eu fui como que agredido, ameaçado.
sem se justificar, sem se vitimizar, sem ficar como que transferindo para terceiros. Eu errei. Isso é confissão. Por isso que eu digo, vamos lá, a Bíblia não menciona claramente, mas eu digo sem medo de errar. Uma das razões pelas quais o livro de Atos diz que Davi foi o homem segundo o quê, irmãos? Quem pode dizer? Segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Você que me ouve constantemente, você sabe o que eu vou dizer para você agora. Davi errou feio. Aí um dia Natã, que era um profetinha, e quando eu digo que Natã era profetinha, eu não estou minimizando o valor dele como homem de Deus, era ungido do Senhor. Mas ele era profetinha, por quê? Porque ele não foi um profeta como Elias, com grande repercussão nacional. Ele não foi um profeta, por exemplo, como Isaías, que transitava nos palácios e teve grande influência sobre a nação. Não, Natã foi um profeta que exerceu um ministério menos expressivo. Aí Natã pede autorização, ele chega a Davi, um homem insignificante. Aí Natã chega e conta uma história e fala o seguinte: olha, tem um homem no reino aí, que esse homem é muito perverso. Esse homem fez uma maldade muito grande com o seu vizinho, roubou a única ovelhinha do seu vizinho, e ele tomou essa ovelhinha e fez uma churrascada para receber os amigos, e ele tinha mais de 1000 ovelhas nos seus rebanhos. Davi fica enfurecido, e Davi diz: quem é este homem? Bravo. Aí Natã vai e coloca o dedo no nariz de Davi e diz: é você. E aí o que Davi faz? Ele podia chamar um dos seus soldados, o seu escudeiro, podia chamar uma das sentinelas e dizer: some com esse camarada. Não, Davi abaixa a cabeça. E Davi diz apenas isso: eu pequei. Repete isso comigo: eu pequei. Aí, resultado disso, Davi escreve salmos. Leia depois o Salmo 32, leia depois o Salmo 51, ele confessando suas transgressões, seus erros, seus vacilos, sem transferir responsabilidades para absolutamente ninguém. Por isso, você está entendendo o que eu quero dizer? Davi, o homem segundo o coração de Deus. Dá um glória a Deus aí, irmão. Agora deixa eu dizer para vocês, isso é raríssimo. Isso é raríssimo, raríssimo. Em 40 anos de ministério eu posso dizer para você, encontrar alguém com confissão pura e simples é coisa extremamente rara. Meu irmão, nesse momento decisivo, eu creio, Deus tem promessas para fazer cumpri-las na sua vida. Deus tem terra que mana leite e mel para fazer cumprir, para conceder na sua vida. Recebe isso e eu creio nisso em nome de Jesus, eu estou afirmando. Mas para que isso aconteça, tem que haver esse processo de confissão. Pausa. O que é que precisa ser mudado aqui? Está disposto a fazer isso, irmão? Amém? Está disposto a reconhecer: fiz o que não devia ter feito, falei o que não devia ter falado, reagi como não devia ter reagido, me comportei como não devia ter me comportado, guardei sentimentos que não deveria ter guardado, me posicionei de modo que não deveria ter me posicionado. Vai lá, olha a vida de Saulo de Tarso, assim que teve um encontro marcante com Jesus. O Senhor Jesus se revelou a ele e de modo glorioso se manifestou a ele no caminho de Damasco. E aí o que aconteceu? Aquele que está de pé, cuidado para que não caia, né, irmãos? Diz a palavra. O que aconteceu? Ele perdeu a sua visão, durante 3 dias se trancou num quarto. E com absoluta convicção, eu afirmo isso para você, ele ficou se revisando, ficou pensando no que ele fez,
nos seus erros, nos seus equívocos, nos seus gestos de maldade, nas suas falas, nos seus comportamentos. E aí 3 dias depois, quando Ananias vai até ele, Ananias ora por ele e impõe as mãos. Aí é para você dar um glória a Deus também bem forte. Quando Ananias impõe as mãos sobre ele, ele fica cheio do Espírito Santo. Aleluia! Depois de confessar, depois de rever, depois de reconhecer, aí sim, agora o Espírito Santo vem e enche a vida de Saulo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Segunda coisa que é muito importante, após quase 40 anos, como eu disse para você inicialmente, vamos lá, Josué, também mencionei isso, desde o início, desde a saída do Egito, só ele e Calebe, tem uma fala que é muito importante, que nós entendamos bem. Deus diz para o próprio Josué, depois de 40 anos praticamente de caminhada, Deus diz para ele: tão somente ser forte e muito corajoso. Repete isso comigo, Josué, vamos lá. Tão somente, fala comigo, tão somente ser forte e muito corajoso. Eu acho interessante que Deus não diz para Josué algo do tipo: Josué, eu te farei forte, eu te farei corajoso. Deus não diz isso. Já parou para pensar sobre isso? Deus disse para ele: seja forte, Josué. Seja forte. Josué, seja. Cabe a você. É responsabilidade sua. Seja forte, Josué. Josué, seja corajoso, Josué. Eu não farei você ser forte, eu não farei você ser corajoso. Você precisa adotar este posicionamento. Deus dizendo diretamente para ele: seja. Fala para o seu irmão: irmão, seja. Adote posições, irmão, seja. A proposição é essa, que você esteja na ativa, que você seja intencional. Seja forte, seja corajoso. Meu irmão, eu sei, eu não quero aqui em hipótese alguma minimizar a dor, a luta, a peleja de um, de outro. Eu sei que todos nós temos lutas, pelejas, tribulações, alguns mais, alguns vivem tribulações mais intensas. Não quero ser de jeito nenhum desrespeitoso para com a luta de absolutamente ninguém. Em nome de Jesus, nós estamos aqui como igreja para te abençoar, para ministrar graça e amor e fortalecimento do Senhor sobre a sua vida. Amém, irmãos? Mas eu preciso dizer isso para você, irmão. Cabe a você. É a palavra de Deus que está dizendo: seja forte. Seja corajoso, não desanime. Deixa eu falar para você, isso pode parecer mensagem de autoajuda, mas não é. Eu posso te afirmar que hoje, nesta madrugada, o Espírito Santo falou para mim, para que eu ministrasse isso para você. Seja forte, recebe isso, porque o Espírito Santo mandou eu trazer esse recado para você. Seja forte, seja corajoso, recebe isso em nome de Jesus. Eu sei, você tem lutas, volto a dizer, você tem tribulações, mas irmão, adote essa posição que a Bíblia está recomendando para você, que o Espírito Santo está dizendo: seja forte, seja corajoso. Recebe isso. Não somente ser forte, não desanime. O Espírito Santo está nos dizendo:
A Bíblia está repleta de recomendações que seguem nessa direção. Disse Davi a Salomão, seu filho: ser forte, ser corajoso e faze a obra. Olha o que Davi continua dizendo: não temas, Salomão, nem te desanimes. Não te desanimes, sabe por quê? Porque o Senhor teu Deus é contigo. Não te desanimes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Ele não te deixará, Ele não te desamparará, até que acabe a obra que está sob a sua incumbência. Recebe isso: Deus não te desamparará, Deus não te deixará. Interessante, eu relendo agora as duas cartas que Paulo escreveu à igreja de Corinto, algumas coisas novas. A Bíblia tem esse traço, né? A gente vai lendo e vai relendo, e coisas novas, novos tesouros, novas preciosidades vão surgindo, porque é um texto inspirado pelo Espírito Santo, é uma fonte inesgotável. E olha só, eu nunca tinha observado isso. Davi, melhor dizendo, Paulo, agora Paulo de Tarso, lá na sua segunda carta à igreja de Corinto, no capítulo 7, no verso 6, não anota aí agora, memoriza isso. 2 Coríntios 7, verso 6, ele diz: porém, Deus anima os que estão desanimados. Olha que coisa gloriosa! Deus anima os que estão desanimados. Você está desanimado, irmão? Deus te anima. E sabe quando que Paulo disse isso? Depois que ele havia chegado à Macedônia, e aí ele reconhece que as tribulações eram tão grandes, e ele diz: olha, vieram lutas muito grandes. Depois que eu cheguei na Macedônia, nenhum alívio, olha o que Paulo diz, nenhum alívio eu tive, pelo contrário, em tudo eu fui atribulado, lutas por fora, as pelejas da vida e temores por dentro. Ou seja, eu me senti fragilizado. Aí Paulo diz: mas sabe o que eu descobri? Que Deus anima os que estão desanimados. Aleluia! Eu estou experimentando o ânimo do Senhor. Meu irmão, absorva isso. Deus anima aqueles que estão cansados e desanimados. Posso continuar falando sobre isso, irmão? Então deixa eu te falar. Em muitos casos, nós é que abraçamos o desânimo. Em muitos casos, nós é que acolhemos a posição de abatimento. Isso é muito frequente. Pessoas que insistentemente, repetidamente, sistematicamente murmuram, se queixam, se vitimizam. Pessoas que insistentemente manifestam descontentamentos, predomina isso na fala da pessoa. Você conhece alguém assim? Vamos lá. Estas pessoas invariavelmente são pessoas que abraçaram o desânimo. Porque é mais cômodo você se vitimizar do que você adotar uma posição de eu terei coragem. É mais cômodo você se vitimizar do que você adotar uma posição de eu serei corajoso, eu serei forte. É muito mais cômodo você se vitimizar. Uma história muito interessante que eu li de um livro que eu estou terminando de ler agora. Uma história real. O autor disse que um técnico de basquetebol universitário nos Estados Unidos, tem a NBA, que são os profissionais, melhor basquete do mundo, e antes da NBA tem o basquete universitário. Normalmente, os melhores jogadores da NBA, eles vieram do basquete universitário. E aí aquele técnico queria encorajar os seus alunos, os seus jogadores de basquete. E ele começou a citar algumas das grandes estrelas do basquete norte-americano. E aí ele perguntou para eles: Michael Jordan desistiu?
E todos os alunos disseram, não. Ele prosseguiu, Magic Johnson desistiu? E todos eles disseram, não. Ele prosseguiu, Kobe Bryant desistiu? E todos eles disseram, não. E aí o técnico, o professor perguntou, e Elmer McAllister desistiu? Aí fez-se um silêncio. Ninguém falou nada. O sonoro não foi ouvido. Aí um aluno perguntou, nós sequer sabemos quem é Elmer McAllister. Aí o técnico disse, é lógico que vocês não sabem quem ele é, porque ele desistiu. Ele desistiu. Meu irmão, seja forte, recebe isso em nome de Jesus, seja corajoso, não desista. E por que é que eu estou dizendo isso? Para você alcançar fama porque você não desistiu? Óbvio que não. Por que eu estou dizendo isso? É para que as pessoas olhem para você e vejam você como alguém que não desiste. Eu quero que as pessoas olhem para mim e me vejam como alguém que jamais desistirá de esperar em Deus. Eu quero que as pessoas olhem para mim e me vejam como alguém que jamais desistirá de orar a Deus. Jamais desistirei de orar a Deus. Eu quero que as pessoas me vejam como alguém que jamais desistirá de ler a palavra de Deus e ser abençoado pela palavra de Deus. Eu quero que as pessoas olhem para mim e me vejam como alguém que não desiste de ser fervoroso, não desiste e não desistirei de ser fiel a Deus, não desiste e não desistirei de ser um homem de Deus, não desistirei, não desista de ser uma mulher de Deus, que as pessoas te vejam como alguém que não desiste em nome de Jesus. Amém? Independente de você ter filhos biológicos ou não, ter netos biológicos ou não, você inspira pessoas olham para você, isso é inevitável. Olha bem para cá, irmão. Papai, mamãe, olha bem para cá. Vovô, vovó, que coisa maravilhosa ser vovô e vovó, né? Que coisa preciosa, né? Que as pessoas que descendem de você, que seus filhos, que seus netos, que a sua descendência olhe para você e diga, meu pai não desiste de orar. Meu pai não desiste de crer em Deus. Minha mãe não desiste de interceder. Minha mãe não desiste de esperar e crer que amanhã o Senhor fará maravilhas. Meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó não desistem de absorver a palavra e de crer que há um poder maravilhoso na presença de Deus. Não desista, não se deixe vencer pelo desânimo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E aí, já caminhando para o final, aliás, deixa eu contar uma coisinha para você. Em alguns momentos é lógico, nós somos humanos, nos sentimos cansados. Mas tenha cuidado para que você não se precipite no julgamento, no ajuizamento de situações por conta da sua percepção equivocada. Tem uma poesia, é meio que uma poesia, um sonho. E durante um tempo o autor dessa poesia, ou autora, a origem foi questionada e eu investiguei antes de trazer isso aqui para você. A autora Margaret Fishback Powers foi uma missionária, uma pregadora do Evangelho, uma serva do Senhor. E o texto, poesia, muitos de vocês vão se lembrar. Pegadas na areia. Ela tem um sonho, ela conta isso na poesia. E nesse sonho, ela está andando
e Deus está andando ao lado dela na areia. Ela está andando e Deus está andando ao lado dela na areia. E ela vê marcas de passos de duas pessoas. Mas subitamente, quando ela olha, ela vê marcas de apenas 2 pés, ou seja, de apenas uma pessoa. E aí então, quando termina aquela visão, ela pergunta: Deus, fazendo uma retrospectiva, eu observei que nestas horas em que eu via apenas 2 pés, marcas de apenas uma pessoa, eu percebi que foram as horas mais difíceis e o Senhor me deixou caminhar sozinha. Por quê? E ela relata que na visão Deus disse para ela: na verdade, não era você caminhando sozinha. Na verdade, era eu caminhando, te levando em meus braços. Quando você se sentir muito exaurido e cansado, não desista, porque o Senhor te toma pelos braços e Ele te leva. Aleluia, aleluia. E aí, apenas concluindo, o texto diz: Deus fará maravilhas no meio de vós. Repete isso comigo, irmão. Deus fará. Vamos lá, mais uma vez. Hoje eu estou usando essa estratégia. Tem alguém costurando aí? Irmão, acorda, Deus fará maravilhas no meio de vós. Vamos lá, fala para o irmão. Isso, maravilha, isso, maravilha. Lembra que eu te disse bem no iniciozinho que essa é uma nova geração de hebreus? Todos eles haviam ficado pelo caminho, apenas Josué e Caleb haviam chegado àquele momento. Tem um detalhe aí que eu quero trazer para você. Não é conjectura, é certeza. Não é inferência, é fato. Inferência é quando a gente deduz algo que pode ser dito, mas é uma dedução, isso é inferência. Não é inferência, é fato. Todo o restante do povo, exceto Josué e Caleb, havia ouvido falar, a história havia sido contada, e repetidas vezes contada, do momento em que o mar vermelho havia sido aberto. Só Josué e Caleb presenciaram esta cena com os próprios olhos. Ali mais ninguém. A abertura do Mar Vermelho era apenas história contada para eles. As 10 pragas do Egito que resultaram no livramento do povo era apenas história contada para eles. Aí, o que é que Josué diz? Olha, as maravilhas do Senhor deixarão de ser apenas histórias contadas. Vocês verão maravilhas acontecendo no meio de vocês. Vocês testemunharão maravilhas, novas maravilhas acontecendo diante dos olhos de vocês. Não será coisa remota, num passado distante, um relato, não será apenas uma lembrança, não será uma história sendo contada, ou não será coisa que acontece longe da gente, não. Aqui em nosso meio, coisas maravilhosas vão acontecer. Meu irmão, deixa eu dizer isso para você em nome de Jesus. Em 2026, suplique por isso, creia nisso. Deus fará coisas maravilhosas acontecerem na sua vida, diante dos seus olhos. Deus fará coisas acontecerem, coisas maravilhosas acontecerem na sua casa. Deus fará coisas maravilhosas acontecerem aqui, no meio da primeira igreja batista de São Paulo. Nesse lugar, nós veremos coisas maravilhosas acontecerem. Você pode dizer um amém, um glória a Deus bem forte. Aleluia. 2026 será um tempo de coisas maravilhosas acontecendo diante dos seus olhos, irmão.
creia nisso, ore por isso, suplique por isso, deseja isso, peça isso ao Senhor em nome de Jesus. Eu creio muito nisso. Eu tinha dito que era o último ponto, mas eu tenho só mais uma coisinha para dizer. Prometo a vocês, tá? Tudo tranquilo? Todos dizem amém? Amém. Um amém bem forte, amém? Amém. 3 horas da manhã a gente sai daqui, tá? Você já disse amém, então agora aguenta, tá? Vamos lá. Aí passaram os levitas, os oficiais, encerrados aqueles 3 dias. Eles passaram pelo meio do povo, com a arca da aliança. E aí eles disseram: não se aproximem da arca, sigam a arca, porque seguindo a arca, vocês entenderão o caminho a ser tomado. Presta bem atenção nisso. Vocês seguindo a arca, vocês entenderão o caminho a ser tomado. Meu irmão, não havia símbolo maior da presença de Deus do que a arca da aliança. Era o símbolo maior: Deus está entre nós. Não havia símbolo maior da aliança entre Deus e o povo do que a arca. O nome era Arca da Aliança. Nós temos uma aliança com Deus, Deus tem uma aliança conosco. A Arca da Aliança passou no meio deles, e eles a uma certa distância seguiram a Arca da Aliança. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu vou dividir aqui o que está no meu coração com você, tá? O que eu mais quero para a minha vida em 2026 não é solução de problemas possíveis que virão, não é solução de lutas que surgem. O que eu mais quero em 26 é seguir a presença de Deus na minha vida, é consolidar a minha aliança com Deus, a minha aliança com Cristo. Eu sou de Jesus Cristo, a minha vida pertence a Jesus, eu não negocio isso, absolutamente nada abalará esta minha convicção. A minha vida pertence a Jesus Cristo. Diga isso, irmão, a minha vida pertence a Jesus Cristo. Portanto, eu quero mais, queira mais da presença do Senhor. Eu quero a presença do Senhor, eu quero a Arca da Aliança, eu quero experimentar e mergulhar na presença de Deus, mais, não apenas um pouco, eu quero mais. Billy Graham foi o maior evangelista do século XX, um dos maiores pregadores do evangelho em toda a história da igreja. E ele conta uma história verídica. Ele diz o seguinte, que ele conheceu um nativo de uma região bem remota, e aquele nativo, por ter sido criado, desenvolvido, crescido no meio da selva, ele nunca havia visto o oceano, nunca havia visto o mar na vida dele, jamais. E aí, de repente, para a surpresa de todos, ele foi e pegou um balde de água do mar. E aí perguntaram para ele: o que é que você está fazendo? Ele, tão eufórico que estava, ele disse: eu quero levar o mar para que as pessoas da minha tribo conheçam o mar. E levaria apenas um balde de água. O que eu quero dizer para você, irmão? Eu não quero me contentar com apenas um balde de água. Aquela canção que nós cantamos, eu quero mergulhar no oceano do Espírito Santo de Deus.
Eu não quero me contentar apenas com pequenas porções. Eu quero mergulhar a minha mente, o coração, no oceano da palavra de Deus. Eu não quero me contentar apenas com momentos ou circunstâncias ocasionais, sazonais, em que eu experimento alguma coisa de Deus. Eu quero mergulhar a minha vida na presença do Senhor Jesus. Que esse seja o seu desejo maior. Você tem lutas? Tem. Você tem apreensões agora aí que estão passando pela sua mente? Tem, eu tenho. Mas para mim a prioridade absoluta é isso. Eu quero a arca da aliança, a presença. Eu quero a presença do Todo-Poderoso na minha vida. Eu vou mergulhar. Eu quero mergulhar no oceano do Espírito Santo. Fica de pé e fala isso comigo. Fica de pé. Fala comigo. Eu vou mergulhar. Eu quero ouvir você. Eu vou mergulhar no oceano do Espírito de Deus. Amém. Pai eterno, todos nós temos apreensões, dúvidas, incertezas, mas sobretudo, Senhor Deus, o que nós mais necessitamos é da Tua presença. É seguir a arca da aliança, é andar com o Senhor. Senhor Deus, que todos nós tenhamos a grandeza, a dignidade de fazermos confissões profundas, de reconhecermos o que foi indevido, o que foi errado, o que foi transgressão, o que não deveria ter sido dito, o que não deveria ter sido feito. Que todos nós tenhamos essa grandeza, como Davi teve, Pai. Senhor Deus, que todos nós, Pai, desejemos e desejemos muito, Senhor. Eu não quero apenas ouvir relatos e histórias de maravilhas acontecidas, ocorridas no passado, ou em lugares distantes e remotos. Senhor, eu desejo, eu peço, eu quero que maravilhas aconteçam na minha vida, Pai, na minha casa. Manifestações dos céus, Pai, manifestações angelicais. Espírito de Deus, desce como fogo. Espírito de Deus, enche-nos com a Tua presença. Nós te pedimos, Pai, queremos mais do Senhor. Que esse seja um desejo que tome conta dos nossos corações nesse novo ano. Nós oramos, Pai, no nome de Jesus. E toda a igreja de Jesus diga amém, amém e amém.